Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Albano Macedo, ele que é engenheiro e astrólogo oficial da Pax há mais de 30 anos. Hoje ele vai falar sobre os ciclos planetários e esse cometa aí que está no nosso sistema solar. Você já ouviu dizer desse cometa? Pois é, ele vai ser visto aqui no Hemisfério Sul, lá pelo dia 2 de fevereiro, mas ele já foi visto e fotografado essa semana lá em Dubai e Abu Dhabi. É um cometa verde que a última vez que ele passou foi há 50 mil anos. O que será que isso quer dizer, né, família Pax? Então, o que será que pode indicar essa conjunção planetária, esses ciclos planetários e esse cometa que está no céu? E eu quero convidá-los nesse domingo, dia 22 de janeiro, às 5 horas, eu vou estar aqui conversando com a Luciana Saad, que acabou de chegar do Havaí, vai estar falando sobre Madame Pele Hanuman, que é o grande deus hindu, que eu tenho aqui a imagem dele, inclusive, porque lá ela descobriu um centro de hinduísmo que reverencia essa irradiação e ainda a irradiação da Rudrakshika, que é uma madeira sagrada de uma árvore, né? Então esperamos vocês domingo, 5 da tarde. E esse final de semana a Pax está abrindo para o ano de 23. Amanhã, celebrações gratuitas das 10 da manhã às 5 horas da tarde comigo, com o Bueno, com a Marina Giglio, com a Jane Ribeiro. É obrigatório o uso de máscara, não vai ter transmissão. E no domingo, dia 22, o imperdível ritual da prosperidade com a querida Eliana Lara. É um grupo só com o banho de ouro. Conversa lá com a Super Liza e participem, ok? Vamos dar boas-vindas. O que é que está acontecendo no céu com essas mudanças e transformações que nós estamos enxergando neste tempo tão diferente que a gente está vivendo. E aí, Albano, bem-vindo. Tudo bem? Salve, salve, salve! Amém. Estamos aí. E aí, tudo em cima? Tudo em cima! A Tá gente tudo estranho. vive tudo estranho, a gente está vivendo um dia após o outro e É, acho que quem não escutou hoje à tarde a Carmen às 15 horas, ela todo dia está às 15 horas lá falando algum tema muito importante, mas hoje, para mim, parece que foi para mim. é É sempre assim, né? mesmo. Todo mundo que escuta sempre fala isso. Nossa, É, mas parece que foi foi para para mim. mim também. Ó, Então, para quem não escutou, controle a sua vibração, lei da causa e efeito. É isso que Saint Germain pediu para a gente falar hoje à tarde. Tá gravado aqui no IGTV, no canal do Instagram, vocês podem ouvir, ou no Facebook, no Pax Carne Balesteiro, e no nosso portal, pax.org.br. Porque a energia tá é, diferente, fala eu sério. fico até emocionado, arrepiado aqui. Imperdível, pessoal. Imperdível. Não pode deixar de escutar todos os dias, mas hoje em especial. Eu acho que traz muito essa egrégora, inclusive do que a gente vai falar um pouco aqui hoje, esse grande Tá. cometa, né? Um cometão, hein? Que loucura, né? Um 50 cometa mil que anos, olha isso. O que 50 isso mil quer anos. dizer? Esse cometa, eu tava falando sobre ele e falei sobre a cor verde, né? E Pois é. que você colocou um ponto super importante, que eu fiz uma conexão rapidamente, porque a mensagem que o Saint Germain trouxe desse cometa é da justiça e da verdade, né? Exatamente. Ativação E, da justiça e da verdade. e vejam só, né? A gente tem que apresentar à nossa mente, ao nosso intuitivo, a percepção da vida, né? A astrologia ela nasceu da observação do ser humano através dos astros e através das observações dos astros o que acontecia na Terra. E essa conexão fez, mais de 10 mil anos, a construção da astrologia. Sim. Então, a astrologia, que é diferente da astronomia, e a gente vai falar até um pouquinho sobre isso, a astronomia veio com o objetivo de ajudar a astrologia no sentido de calcular, de fazer os cálculos matemáticos, de posicionar as questões físicas dos planetas. Mas a astrologia é o estudo dessa relação dos astros com a nossa vida e o que interage nesse processo. E, obviamente, as observações são fundamentais. Claro. Eu sempre brinco, né, Carmen, dizendo que os grandes astrólogos da história, os astecas, os maias, ou eles estavam dormindo ou eles estavam vendo as estrelas e catalogando lá. Eles foram É, mestres nesse assunto, mestres, é verdade. grandes É. observadores.
e o que a gente pode trazer nesse processo? Para abrir isso, eu queria colocar uma frase para o Tá. pessoal refletir um pouco aqui. Eu acho que a reflexão que vai ficar aqui para todo o conjunto da obra é o seguinte: Gandhi falando, aprendi através da experiência amarga que nossa ira controlada transforma-se em uma força capaz de mover o mundo. Olha, que Esse lindo. cara aqui, esse É, cara aqui. grande Caiu para ativista mim, nessa. caiu para mim essa foto, eu falei, é para colocar na apresentação de hoje. Claro. E por que isso, né? Porque o grande tema do ano de 2023, a aparição desse grande cometa, vai ser exatamente trazer essa energia, né, de o quanto que a gente pode ressignificar a nossa vida. Aliás, faltou eu colocar uma coisa muito importante, que era o tema dessa ressignificar é. Não sei se está Ah, dando para ver aí. tá, Ressignificar tá é. bem grande. É, Então, tá. desculpa a falha, ressignificar é. Aprendi através da experiência amarga que nossa ira controlada transforma-se em uma força capaz de mover o mundo. E o que a gente tem com isso? Uma reflexão de que esse ano é um ano de se ressignificar muita coisa. A gente vai ter vários aspectos planetários fortes acontecendo ao longo do ano. E antes de entrar propriamente nesse ciclo, o que são ciclos astrológicos, eu queria também colocar aqui um dos ciclos que foi mencionado por Saint-Germain na canalização no sábado, que para mim veio assim, toim, em que você colocou dizendo que temos um ciclo de 12 anos pela frente. E esse ciclo de 12 anos me bateu na hora. Eu falei, mas Júpiter está em Áries, o primeiro signo do zodíaco. O ciclo de Júpiter, para percorrer todo o zodíaco, é de 12 anos. Gente, é mesmo, até arrepiei agora. Júpiter. Eu nem lembro do que foi falado. Foi falado, depois do final o Bueno faz anotações Resumo. e É. resumo. E a Pax ainda disponibiliza isso como forma paga para gravado, quem quer comprar? Pode ser, para quem quiser, sim. Então, pessoal, outra dica imperdível, né? Tem que falar com a Super Light. Falar com a Super Liza para adquirir essa vivência de sábado passado. Todas são imperdíveis, mas essa é a última. Tem mensagens fabulosas. E aí, Carmen, me permite fazer esse parênteses, porque Júpiter, que está em Áries esse ano, e vai passar para Touro logo logo, ele dura 12 anos para percorrer o zodíaco todo. Então, ele só vai voltar em Áries daqui 12 anos. E Áries é o signo do começo, o início. O início do ano novo astrológico, o início da primavera, o início de uma estação, o início das coisas. É a energia que inicia, que quando você acende o fósforo, até eu tenho uma foto aqui que a gente vai mostrar, aquela energia, isso representa Áries na nossa vida, no universo. Então, esse Júpiter passando por Áries e essa informação dizendo que nós tínhamos 12 anos para o ciclo se completar, para as coisas acontecerem, é fantástico, né? É fantástico. Então, já Mas, começamos aí pelo ciclo. legal. Júpiter sai de Áries quando? Esse Esse ano? ano, esse ano. Esse Esse ano ano, tá. ele já E sai, ele entra em Touro. ele entra em Touro. E aí vai Então, ficar... a gente vai ter, Ele fica um 12 anos de Júpiter em Touro Não. para fazer esse ciclo. Não. Não? Não. Júpiter, ele passa por cada signo, ele fica por cada signo um ano. Né? Então, Um ano. é um ano. Então, ele entrou em Áries no meio do ano passado. Ele veio no finalzinho do ano passado, quer dizer, não é o ano civil, né? É o ano do zodíaco. Ele fica durante 365 dias, em média, 300 dias, em cada signo. Aí ele faz um movimento retrógrado e fica. Ele sai de Áries, ele ficou durante esse período, final de ano, começo desse ano, até março, ele vai ficar, até maio, ele vai ficar em Áries, quando ele vai passar para Touro. Aí ele vai entrar em Touro, a sua pergunta, dúvida, o pessoal também pode ter essa dúvida. Ele vai ficar por um ano em Touro, aí ele vai para Gêmeos. Entendi. Aí vai ficar mais um ano em Gêmeos, vai andando, vai passar por
Sagitário, Entendi. Capricórnio, Então, Aquário, 12 Peixes. anos é o ciclo completo dos Exatamente. 12 Então ele vai. signos do zodíaco, Exatamente. Um ano em cada em signo, um cada ano em signo. cada signo. São 12 signos, Entendi. ele vai voltar ao ponto de hoje, só daqui a 12 anos. Ou seja, hoje um portal se abriu. Ele volta a esse mesmo ponto daqui a 12 anos. Ele vai percorrer todo o Entendi. zodíaco e ele volta a esse Entendi. mesmo ponto daqui a 12 anos. Esse portal Tá, se fecha, esse portal que se abriu agora se fecha daqui a 12 anos. tá. Então, esse ciclo, para mim, foi um grande marco em toda a mensagem e que traz realmente mais um elemento na astrologia que a gente observa dos grandes acontecimentos desse ano. Então, ele Pois não é é. só um ano simples, é um ano que é realmente um ano muito especial que a gente vai ver aqui agora. Então, para a gente voltar aqui ao que eu preparei, eu vou até colocar aqui uma tela, que é o seguinte, né? Então, 2023, né? Como que os astros vão poder nos influenciar? Então, tem essa moça aqui com uma cara de espanto, porque ela está trazendo a seguinte mensagem para a gente: Uau, é tudo isso que a gente pode fazer ou não, né? Então, temos que estar preparados para isso, né? Então, os planetas, todos eles têm uma órbita própria. E essa Uhum. órbita, esse ciclo em torno da Terra, eu vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês, que a mandala astrológica mostra todo. Então, o Júpiter está aqui em Áries, ele vai percorrer um ano aqui, o outro ano aqui, o outro ano aqui, o outro ano e tal, passar por todo esse processo e volta daqui 12 anos aqui. Então, e aqui no centro é a Terra. E essa mandala astrológica mostra o zodíaco. Tá dando para perceber aí, Carmen? Eu Ah, aumentei? Dá para. tá. Tá? Tá sim. Tá Tá bom. ótimo. E com isso, gente, a gente tem a Terra no centro, como já falamos aqui, que é o ponto de observação, é a referência, é onde que nós vivemos, portanto, todos os planetas estão girando ao redor. E a gente tem, eu não vou precisar mostrar aqui, mas só para vocês verem, o Sol demora 365 dias para percorrer todo o zodíaco, a Lua demora 28 dias, Mercúrio demora um ano para fazer exatamente esse mesmo movimento que a gente falou aqui, né? Fazer o passeio zodiacal. A Vênus, um ano, o Marte, 2 anos, né? O Júpiter, 12 anos, Saturno, 28 anos, vai vendo que vai crescendo. O É. Urano, 84 anos, Netuno, 168 anos e Plutão, 248 anos, tá? Então, aqui só para 248 anos. Veja, Plutão, o mais longe de todos, ele demora 248 anos para percorrer todo o zodíaco. Nós vamos ver que esse ano ele faz uma mudança de um signo para o outro. Bom, se um carinha desse que demora tanto tempo para percorrer todo o zodíaco, quando ele muda de um signo para o outro, a influência dele é significativa. Sim, Significativa, claro. porque ele não muda toda semana, todo mês, todo ano. Ele demora, Sim, às vezes, 40 anos para andar todo o zodíaco. Então, isso são ciclos astrológicos. Isso claro. baliza nossa vida social, pessoal, coletiva. Em tudo isso tem ciclos, né? Quando a gente vê Saturno, desculpa, Plutão, que é um grande balizador da vida como um todo, ele entrou em Capricórnio em 2008. Agora que ele está saindo esse ano de Capricórnio e vai passar para Aquário. E mesmo assim a gente vai ver que ele bota o pezinho em Aquário e volta para Capricórnio. 2 vezes esse ano. Depois, em 2024, ele entra de vez em Aquário e fica até 2040. E a gente vai ver esse Plutão passando por Aquário. Nós não tivemos a oportunidade de ver ele passando por Aquário nunca, porque a última vez que ele fez isso foi há 248 anos atrás. Mas a gente sabe na história, a gente sabe na história que ele teve o movimento do iluminismo, o movimento Sim. da Revolução Francesa e grandes mudanças Sim. coletivas, sociais aconteceram. E é muito provável que aconteça novamente, de É. formas diferentes, né? Versões 2.0. Mas É. a gente tem aí uma mudança significativa. Entendi. E, gente, e aí o contexto de hoje, inclusive, do nosso livre-arbítrio e a capacidade que a gente tem de tomar decisões, escolhas, está aí na nossa mão. Esse ano é um ano realmente muito importante. Vamos falar agora um pouco do cometa, né? Esse grande cometa verde, muito interessante, que vem para colocar mais tempero
nessa história desse ano, onde, primeiro, ele é verde. E para quem sabe, a gente faz muitas observações e verde é a cor do quinto raio da quinta-feira, que tem a energia do mestre Hilarion, da cura, da verdade, né, da medicina. Que mais, Carmen? É verdade, da energia, verdade? Da justiça. O Elohim é o Elohim vista, é o olho que tudo vê, é o poder da concentração, é a ciência da palavra falada. Tem muita energia e tem o arcanjo Rafael nesse dia também, na quinta-feira, no raio verde, que é o arcanjo da cura. Então, vamos acreditar que teremos cura dessa energia invisível, que parece que ela ainda continua aí, né? Exato. E de outras coisas mais, né? Porque, puxa vida, a gente já está no século XXI, né? Exatamente. E vamos tentar aprender as lições rapidamente, né? O nome dado a esse cometa, o pessoal da NASA, o pessoal que batiza, eles gostam de colocar números e letras. E o cometa, então, ele foi batizado de C/2022 E3. Ele exibe uma cauda tripla azulada e em cor esverdeada. Ele realmente, isso do ponto de vista astronômico, né? E ele traz algo que é muito interessante. 50 mil anos. É isso mesmo que vocês escutaram, pessoal. 50 mil anos foi a última vez que ele passou pela Terra. Imagina. Aí o pessoal vai perguntar, mas, Albano, como que o pessoal sabe que foi isso? Porque você tem uma equação matemática chamada equação matemática da órbita do planeta, que eles conseguem rapidamente, né, jogar isso no computador, fazer a equação matemática e simular, sabendo a órbita. É assim que a gente também faz para todos os planetas, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio, Plutão, aonde que ele está no céu. Então você tem a órbita você tem a equação matemática do planeta, que é baseada em uma órbita, e inclusive existe uma teoria matemática, né, equação de Bode, que ele mostra exatamente uma sequência para cada órbita. Você tem Mercúrio, tem Vênus, tem Marte, tem a Terra. O único, até Saturno, ele mostra direitinho a equação matemática perfeita. E nessa equação matemática, Carmen, só tem um lugar que fura. E é exatamente o cinturão de asteroides. Ou seja, pela equação matemática, ele prova que ali tinha um planeta. Ali tinha um planeta. E esse planeta não existe mais, existe um cinturão de asteroides, o que provavelmente pode ter sido um planeta existente que explodiu e que se tornou vários pedacinhos que se formaram o cinturão de asteroides. Né? Olha que interessante. Então, a matemática consegue provar, né, essas questões físicas. Muito bem, então chegamos ao fato de que ele 50 mil anos passou na era do gelo aqui pela Terra. Algum estrago ou algum progresso ou alguma grande coisa ele fez nesse período. E agora ele está fazendo de novo. Ai, meu Deus, Albano, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Gente, da forma como estão os aspectos, é para realmente sacudir e fazer a gente virar anjinho, luz e tudo de bom. Né? Porque ele não iria vir aqui para chegar e destruir a Terra ou coisa parecida. Então, esqueçam isso, né? Que as pessoas já ficam vendo na internet e o pessoal com fake news e tudo mais. Então, assim, energia verde é um super cometa, muito importante, com vários aspectos que vão trazer aquilo que os mestres e todas as correntes espirituais vêm dizendo há muito, muito tempo. Né? Da elevação de consciência, do crescimento espiritual da humanidade e da ascensão que a gente pode ter. Sim. Vai depender de nós, vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho conjunto, né? Unidos. Eu lembro que a gente está falando, né, Carmen, de 50 mil anos. Eu lembro que a primeira vez que eu estive na casa da Carmen, nas primeiras orações, foi lá nos primórdios de 82, 83. Para 50 mil, isso não é nada, foi ontem. E eles já falavam tudo isso, né, Carmen? Já falavam. São Germain já falava sobre outros universos, ele falava sobre os universos em expansão. Até meu pai e minha mãe me chamaram a atenção, falando assim, mas é um universo. Eu falei, não. Saint Germain falou que são vários universos. E ele falou também, naquela época, não sei se você lembra, que existem 2 planetas parecidos com a Terra, onde tem vida. Né?
E agora, semana passada ou retrasada, a NASA veio com essa surprise, essa notícia. Agora, sobre a energia ilimitada da vastidão dos universos, Saint Germain sempre falou, né? Graças a Deus, né? Então, continuamos no caminho, né? Pois é, pessoal. Então, assim, nós sabemos que tem pessoas aí que estão nos assistindo que nasceram naquele período, 82, 81, 83, né? Graças a Deus estão aqui com a gente. Aliás, número um, para quem é dessa época, quem nasceu por volta de 82, vamos ver quem é o público que está aí. E número dois, para quem não é, já de outra geração. Então, fica aqui a seguinte reflexão. 82, estava ali, logo aqui. E a gente já estava, para nós, há muito tempo. Nossa, faz tanto tempo, 40 anos e tal. Só que já se falava, mesmo assim, já se falava todo esse processo e nós estamos vivendo ele agora. Como a Carmen falou assim, o futuro, né, que a Tarde falou, o futuro já é agora. Nós já estamos vivendo É o futuro. agora. Então, não tem um futuro que Mas vai ser... O não dá. futuro já está acontecendo. Já E é, esse né? já é. Os ciclos, eles são marcadores. Aí, ó, número 2. Ok. Eu também Veneza, sou número doido. 2. Número 2. Eu também sou número 2, viu, pessoal? Então, assim, olha lá, 1961. Boa safra. Eu Boa também, eu safra. também. Eu, Albano, a Flávia, Ótima 71. safra. Aí, Olha, que hoje é legal. meu aniversário. Quem é que faz aniversário? A Ana Chaves. Parabéns, querida. Parabéns. Saúde, tudo de maravilhoso para você. Tudo de Que Deus bom. abençoe. Aliás, parabéns a ela e a todos os aquarianos. Hoje, às 5h30 da Ah, manhã, o sim. Sol entrou no signo de Aquário. Ah, Entramos aí durante 20, 30 dias em que o Sol vai passar pelo signo de Aquário, que começou hoje, e amanhã já tem a tá. Lua. Amanhã já tem a Lua nova desse signo, a 1 grau de signo de Aquário. A gente já até fala rapidinho sobre isso, que é uma Lua primeiro do ano que marca o começo de um ano astrológico por uma civilização, que é a chinesa. Então, Legal. aliás, é domingo, né? O É calendário domingo, é sim. domingo, É, domingo mas, que mas, entra a lua. mas a Lua ela acontece amanhã e a Lua Ó, nova só tem uma pessoa que botou o número 1. aí, pessoal, vamos aí fazer aí, coloca o aviãozinho Vamos aí, lá, vamos lá. manda para sua turma dos 80 para trás, para cima, 80, 70, vamos 80, 90, 2000, temos que pegar a turma, conhecer um pouco desse universo, né? E parabéns para quem está aí, né? Vendo todo esse É. universo paralelo que a Carmen está colocando e que nós estávamos lá todos engatinhando, escutando maravilhosamente, né, as informações. Só para você, desculpa, Carmen, eu desviar um pouco, mas naquele período, pessoal, foi um pouco mais intenso. Vinha gente da USP que fazia física nuclear, vinha Verdade. engenheiro vinha meu professor de química, Salvatore de Salvo, que eu encontrei com ele sem querer lá. Enfim, personalidades importantíssimas, né? Querendo escutar, sabendo de tudo isso, que isso não parou, né? Continua até hoje e a Graças Carmen, a Deus. obviamente, extrapolou o Brasil, está com a Índia, está com todo mundo e todos os planos aí. Mas, Os enfim, né? planetas Os também, né? planetas também. E a gente é marcado por ciclos, né? Então, os ciclos eles são muito importantes. Eu passei com alguns aqui das órbitas de cada planeta, e essas Aham. órbitas eles vão nos mostrando que, por exemplo, 28 dias, né, que a Lua, marca um ciclo muito importante, que é o ciclo do nosso ecossistema hídrico, né? Então, todo o fluxo de água, toda a energia da natureza, com plantação, raiz, preparação, tudo tem a ver com esse ciclo da Lua, que é o mais próximo do nosso planeta. E assim a gente vai tendo vários ciclos. Para não me estender muito, eu vou colocar aqui um exemplo muito rápido, que é parte da apresentação da live que a gente vai fazer segunda-feira. O ciclo, ele tem formas geométricas, que nós chamamos de aspecto. Então a gente tem quadratura, conjunção, quadratura e oposição. Essas são energias básicas, né? E isso leva a você saber o que é uma energia, uma estrutura de energia crescente e minguante. Então, tudo tem, não é só a Lua que é crescente e minguante. A gente tem Júpiter crescente, Júpiter minguante, a gente tem Saturno crescente, Saturno minguante, Ah, é? né? Eu não sabia. Todos os planetas. Por exemplo, agora nós estamos iniciando essa energia do Sol, do Júpiter em Áries. Ele vai ficar crescente, né, por
anos. Vai fazer oposição. É o crescente dele. Porque ele está na metade do caminho. Aí ele pega e míngua e volta para o mesmo ponto de origem. Então a gente tem todos os planetas fazendo essa mesma situação. Aqui, eu quero só para... Eu nunca tive a oportunidade de falar para vocês que eu iria mostrar um dia, que eu sei que é um pouco complexo, tudo bem, não se preocupem, mas aqui você tem, eu vou pegar aqui o Saturno, né? Ele anda esse ano em Aquário, vai andar, aí ele vai dar uma voltinha para trás e volta de novo, né? É o retrógrado, é o movimento retrógrado. Então todos os planetas têm movimento retrógrado. O Júpiter anda entre Áries, vai até aqui em Touro, volta um pouquinho, esse ano inteirinho ele vai ficar entre Áries e Touro. E cada planeta tem isso. Marte, ele fica esse período todo aqui, né? E ele começou o ano retrógrado, né? Então isso aqui é só para mostrar como que... O que é retrógrado? Dá uma volta para trás? Não, o planeta não dá volta para trás. Então isso aqui é só para mostrar para vocês que a gente faz uns cálculos, né, astrológicos usando astronomia, né, e que tem essas posições. Existe mandalas. A Vênus, por exemplo, quando a gente vê a revolução que a Vênus faz no céu, ela cria mandalas maravilhosas, lindas, forma uma estrela, é fabuloso o movimento, o balé que o planeta faz. Tudo isso tem ciclos, né? E aí, então, a gente tem as posições que a gente chama de efemérides, né? Que no caso é efemérides dos retrógrados de 2023, e é baseado nesses ciclos que a gente consegue, então, fazer todas as análises desse processo. Claro. Além dessa outra, a gente tem as eclipses, tão fortes e importantes, conhecidas no céu. Então, esse ano a gente vai ter 4 eclipses, a gente já falou sobre elas: eclipse solar, lunar, no dia 20 do 4, 5 do 5, 14 do 10 e no dia 28 do 10. E elas caem em algum ponto do seu mapa. Aqui no caso é o mapa do Brasil. Então ela está caindo, a primeira aqui, a segunda aqui, a terceira aqui e a quarta aqui, num eixo, numa casa. Para o mapa do Brasil, por exemplo, isso vai pegar exatamente a parte de comunicação, estudos, conhecimentos e jurídico e judiciário. Essas eclipses vão mexer bastante esse ano nesse setor do mapa do Brasil. Se fosse o mapa de uma pessoa, a gente analisaria onde isso está afetando. Né? E a Lua nova, que é um outro marco de ciclos importantes. Quando a Lua e o Sol se encontram, que no caso vai acontecer amanhã, o Sol e a Lua a 1 grau do signo de Aquário, né? Acontecendo o marco, o início de um ciclo, quando a Lua, então, vai e anda todos os dias, 28 dias, e volta ao mesmo ponto de origem. Então isso marca ciclos. Então vamos ver esse ano o que a gente tem de especial. Primeiro eu coloquei um fósforo aceso. Estão vendo aí, né? O fósforo aqui, pá, acendeu. Isso representa o Júpiter em Áries. Júpiter em Áries. Que traz essa energia super forte para nós, que marca os 12 anos, porque é o primeiro signo do zodíaco. Ele vai de 20 de dezembro de 2022 até dia 16 de maio de 2023, fica em Áries, né? E ele traz para nós a autoafirmação, a nossa jornada individual, a motivação, ressignificar valores, por isso que eu coloquei aquela foto do Gandhi, e a energia vital, inclui-se a energia sexual nessa história. Então tudo isso tem uma força muito grande do Júpiter em Áries. Autoafirmação. Será que as pessoas estão com a baixa estima, muito baixa, e precisa trabalhar isso, autoafirmação? Não é autoafirmação no sentido negativo, pessoal, no sentido de, puxa, fui tão massacrado, fui tão colocado numa situação, será que eu não tenho que trabalhar isso? O Júpiter, ele traz também o processo da nossa grande jornada. O Júpiter é aquele grande aventureiro de mochila nas costas, ele adora viajar e tomar decisões importantes. Motivação. Motivação é a energia que proporciona, faz o Júpiter em um signo de fogo. Então, esse fósforo aceso não é pavio curto, não, tá, pessoal? É acender realmente aquela energia que você tem lá dentro, de motivação, de autoafirmação, de ressignificar valores e trabalhar todos esses sentidos. Essa é um grande ciclo que vai estar acontecendo. Depois de maio, ele vai entrar em touro. E aí eu trouxe a questão dessa ressignificação que o Gandhi trouxe. Porque a energia de touro, ele vai ficar de maio até maio de 2024. Aí ele vai ficar em touro durante todo esse período, passando por touro.
trazendo tudo que está ligado aos prazeres da nossa vida, os sabores, a arte, a cultura, o lado feminino, a sensualidade, o amor, o dinheiro como gasto e como ganho, né? Muito importante. O touro tem a ver com a materialidade, o Júpiter é a expansão. Então ele traz tudo de bom que a vida tridimensional pode nos proporcionar. Legal. Prazeres, sabores, arte, cultura, né? Touro é uma energia feminina, então traz a energia do feminino, da sensualidade, traz o dinheiro, traz o ganho, traz os gastos também, tem que tomar cuidado. E aí, o que acontece? Nós temos Urano, aproveitando aqui a deixa, que Urano está passando pelo signo de Touro e fica sempre... Lembra que o ciclo dele é de 84 anos para percorrer todo o zodíaco? Então ele demora aí uns 5, 6, 7 anos, às vezes, no mesmo signo. E ele está aí já há um bom tempo. Então Urano em Touro vai fazer agora, trazer, junto com tudo isso que o Júpiter está fazendo, alguns imprevistos. Esses imprevistos estão ligados a agro, a banco e a questões materiais. E ele vai trazer quebra de paradigma. Como a gente falou, Urano sempre é aquele cara que vem para criar uma confusão, para proporcionar uma melhora. Ele cria uma confusão. Eu brinco sempre dizendo que ele vem para descabelar o seu cabelo, para despentear, para tornar aquilo ideal para você voltar de novo e fazer melhor, né? Então, o Urano, ele quebra paradigmas, ele quebra processos e está muito ligado a essa energia do Touro. Eu comentei já aqui, né, Carmen, algumas vezes sobre isso lá atrás, as coisas poderiam estar acontecendo nesse sentido, como foi em 2007. Que grandes paradigmas aconteceram. Quer dizer, as pessoas investiram em bolsas e não sei o quê, achando que estava seguro, e de repente um grande banco, o Lehman Brothers, quebra em 2008, que foi quando Saturno entrou em Capricórnio. As coisas estão acontecendo em Touro e grandes mudanças na agro. Então, toda essa questão tecnológica de comida, como pode ser feito de uma forma melhor e mais saudável, vai acontecer. Bancos, a gente vê aí, infelizmente, algumas coisas acontecendo que é para limpeza e tumultuar no processo de melhoria. Então, a gente vê aí uma grande empresa como Americanas.com tendo um rombo bilionário, que talvez seja apenas o primeiro dominó que vai cair em cascata de coisas falsas. Justiça, lembra olha aí de novo o nosso querido cometa. Justiça, verdade. Então, as coisas que vão ficar em pé são as coisas que estão baseadas no princípio da verdade. Né? Aquilo que tiver obscuro, estranho, mal feito, ele não vai acontecer. Isso serve para a nossa vida. Inclusive, o Gandhi está aqui para exatamente mostrar isso. Né? Vamos ressignificar nossos valores. Né? O que são os nossos valores na nossa vida? E Touro tem a ver com valor. Júpiter tem a ver com justiça, Júpiter tem a ver com expansão. Então, isso faz todo o sentido, né, com essa grande vinda desse cometa, que não é vermelho, não é amarelo, não é cor de abóbora, não é prata, é verde. Né? Olha que interessante. Outro ponto importante esse ano, Carmen, vai ser o Saturno em Peixes, que ele vai estar agora entrando em Peixes, depois de 2 anos ele estava em Aquário, vai entrar agora dia 7 de março e fica até 2025. Olha, então, que legal. outra grande mudança no ano. Então, um Saturno que vai sair de um signo vai entrar para o outro. Então, veja que esse ano tem grandes mudanças. E ele traz o quê? Eu coloquei aqui o pastor de ovelhas. Né? Opa! E por que eu coloquei o pastor de ovelhas aqui para o pessoal refletir? Né? Tá? Olha a reflexão. É o sentido de que, assim, Saturno em Peixes vai trazer muito regulamentações dos remédios, das drogas. Então, a gente pode ter aí mudanças em comportamentos de medicamentos. Mas o que eu quis colocar o pastor é a estruturação e a responsabilidade da espiritualidade. Todos nós somos responsáveis, de alguma forma, por algumas ovelhas. Nem que seja uma ovelha. Nem que seja ovelha de outras pessoas, que não seja a sua. Mas todos nós somos seres responsáveis espiritualmente por si, né, próprio e pelos outros. Então esse é um ano que vai ter muito esse processo. Vamos ter Saturno por Peixes, que é um signo de água, algo muito forte sobre marés, rios, portos, construções ligadas à água, e também sistemas prisionais e hospitais, que têm todos os significados piscianos. Então, por que eu coloquei, então, a questão da ovelha, né, e do pastor? Nós, olhando de uma forma no ano, Saturno em Peixes, que é uma grande mudança de Aquário para Peixes, e vai ficar até 2025,
Então tem aí um bom tempo para a gente trabalhar todos esses temas que a gente falou. Então são ciclos. Ciclos. Esse ciclo volta a acontecer quando? Depois que sair de 2025, 28 anos depois ele volta para o mesmo ponto de peixes. 28 anos. Se a gente dividir isso em 4 partes, que nem em fases da Lua, a gente pega 28 e divide por 4, dá 7. 7, 7, 7, 7. São os famosos ciclos dos 7 anos. Todo mundo conhece os ciclos dos 7 anos, em que as pessoas dizem, nossa, minha vida mudou a cada 7 anos, tem umas mudanças. É o ciclo de Saturno. É o Saturno que faz algum aspecto, nos coloca num cenário, e depois de 7 anos ele vai para outra fase, que eu estava falando, né, na fase da Lua, não é só a Lua que tem fase. O Saturno é outro super conhecido nessa fase, então a fase crescente do Saturno, depois tem a fase cheia, minguante e volta. Então essas 7, 7, 7, 7, 7 anos, né, que trazem exatamente esse processo para amadurecimento, estruturação. E esse ano e o ano que vem é a vez da espiritualidade. É a vez da responsabilidade de a gente assumir o nosso lado, tanto pessoal como coletivo. Eu escutei algumas vezes, alguma vez, alguém lá na Pax fazendo alguma live, alguma apresentação, em que ele disse o seguinte: se todo mundo acender uma velinha, está numa sala escura, e se cada pessoa acender a sua velinha, a sala fica iluminada, né? Não basta acender uma vela. Uma vela é importante, já traz luz para aquele quarto. Agora, se todos acenderem a sua velinha, o quarto vai ficar super iluminado. A Terra, ela vai estar iluminada não quando só os monges do Tibete estiverem com as suas velas acesas, mas quando a população, a massa, a galera toda estiver com as suas velinhas acesas. E esse é o grande ponto que o Saturno em Peixes pode nos colocar de exercício esse ano e o ano que vem. Sermos os nossos pastores, sermos pastores das nossas ovelhas que nós escolhemos por algum motivo. Então, tem as enfermeiras, tem os médicos, tem os professores, tem os astrólogos, tem o catador de lixo. Não importa o que a gente faça na vida, a gente está fazendo algo em prol de esse grupo, né? Essas ovelhas que a gente tem na vida. Então você fala, puxa, mas o catador de lixo, mas aquele catador de lixo é responsável pelaquela rua. Claro. E ele, se ele pensa dessa forma, se ele coloca isso na cabeça dele, aquela jornada dele não se torna mais um peso. Ele tem uma outra concepção, assim, eu estou fazendo a limpeza da rua, que é minha responsabilidade. Olha quantas pessoas estão tendo essa rua limpa por minha causa. Claro. Veja, Pedro, só estou falando de uma pessoa catando lixo. Imagina cada um de nós em cada ato da nossa vida, das nossas atitudes. Não importa qual seja a nossa atividade, né? Como a gente coloca, a perspectiva que a gente coloca é que faz a diferença desse processo. Outra coisa que a gente falou bastante já, Carmen, e aí a gente tem aqui Plutão em Aquário, né? E ele vai remodelar todo o processo. Eu coloquei aqui a foto do pessoal brincando aqui de uma luz, de uma lâmpada, né? Desmontando ela e remontando ela, porque o que vai ser exatamente isso que vai acontecer. Nós vamos ter aqui uma grande mudança, se não geográfica, se não política, geopolítica, com a entrada de Plutão em Aquário. Plutão vai entrar em Aquário agora, em 2023, muito rapidamente. Ele fica agora em março, vai até junho, depois ele volta em janeiro. Então, assim, agora de março até junho, ele fica em Aquário. Já dá os seus primeiros relances no signo de Aquário. Aí ele volta para Capricórnio e fica até setembro em Capricórnio, no finalzinho, porque ele está mudando de signo. Isso é muito importante. Primeiro porque a mudança de um signo, o finalzinho do signo, significa tudo aquilo que ele, nesses últimos anos, estava fazendo em Capricórnio. É o último suspiro dele, a última cartada dele do que ele veio fazer em Capricórnio nesses últimos, desde 2008 até agora. E o pezinho em Aquário, ele já começa a mostrar o que ele vai fazer nos próximos anos. Sabe até quando que ele vai ficar em Aquário? Até 2044. Nossa! Até 2044. Então nós vamos ter bastante tempo para viver Plutão em Aquário, né? Ele vai estar
de vez entrando no signo de Aquário para valer, não voltando mais para Capricórnio, a partir de setembro de 2024. Ou seja, a partir de setembro de 2024, ele deixou de ir para Capricórnio e voltar. Aí ele fica em Aquário de vez e só sai de Aquário só em 44. Então nós estamos, esse ano, é um ano que é o fim desse ciclo capricorniano e o início, né, de uma nova jornada. Agora, né? esses 20 anos que o Plutão vai ficar em Aquário, vai afetar toda a humanidade, né? Exatamente. Então vamos agora ver qual é o significador Vamos de Plutão. entender, porque eu não entendo de astrologia, mas eu sempre A ouvi história aquela nos mostra. frase que quando alguma coisa tá dando errado, é Plutão dando peitinho no céu. Gente, até os cachorros agora resolveram participar. Agora, só para colocar outro ponto importante aqui, que é a fotografia de uma estrada aqui, que é para terminar e eu voltar aqui na tela, uma estrada aqui, né, belíssima e indo em direção ao nada, é para a gente poder pensar o seguinte: os nódulos, que a astrologia indiana usa muito, que é a astrologia védica, vai sair também de posição, vai sair do eixo Touro-Escorpião e vai passar ao eixo Áries-Libra. Então, nós vamos ter 2023, 2024, 2025, com os nodos mudando de posicionamento. Não mais estando no eixo Touro-Escorpião, estando agora nos eixos Áries e Libra. Que vai fazer o quê? Você redirecionar suas direções, como que você está conduzindo a sua vida, como você está colocando suas vontades, as suas determinações e como que você está trabalhando isso para equilibrar entre agressividade e paciência. Né? Então, voltando, você tinha me perguntado o que mesmo, Carmen? Agora só para eu voltar aqui, que a gente estava falando do Plutão. O Plutão vai ficar em Aquário, vai afetar todo o planeta. E aí... Veja que é uma conjuntura, quer dizer, bastasse já era muito forte. Veja quantos aspectos a gente falou que esse ano está tendo de mudanças significativas. Então são várias. E essas mudanças, elas só vão aumentando esse potencial. Diferente do que aconteceu em 2019, 2020, 2021, que nós víamos algo muito, muito difícil de ser trabalhado, essa é o contrário. Essa é uma grande oportunidade de mudança, que vai ser duradoura, até 44 pelo menos. O que ela está trazendo? Primeira coisa, a energia aquariana. Todo mundo fala muito que Aquário é da energia da fraternidade, da liberdade. Só que, pessoal, a gente tem que saber o que é liberdade. Como usar a liberdade. Eu não posso sair na rua pelado e dizer que eu sou livre, eu sou liberto, então eu tenho liberdade e eu vou na rua. Então, liberdade pressupõe exatamente você ter leis. Você tem que ter leis para você poder cumprir a sua liberdade. Né? Olha que interessante. E a gente não pode esquecer que o ascendente do Brasil é Aquário. Então, esse Plutão, além de tudo isso que vai mudar no planeta, ele vai mudar no Brasil. O brasileiro, a atitude do brasileiro vai se modificar. Já está acontecendo com Saturno, que ele está passando por ali. Um tema de outro assunto. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que Plutão, eu vou pegar um exemplo meio forte, mas que tem significado. Quando você explode uma mina e você vai pegar aqueles granizos todos que explodiu da mina, é uma energia de Plutão. Então você destruiu uma mina e pegou um monte de pedrinhas para fazer asfalto. É uma energia de Plutão. Quando você você pega e fura o solo e vai pegar petróleo, a não sei quantos quilômetros lá para baixo, e traz o petróleo e aquilo vira combustível, isso é uma energia de Plutão. Quando você pega a bomba atômica e solta, isso é uma energia de Plutão. Plutão não tem jeito, eu não vou aqui mascarar, pessoal. Plutão é um planeta de uma grande transformação. Ela pode ser positiva? Sim, ela é positiva sempre, no final, quando nós fazemos o nosso trabalho. Então, o que ele está fazendo? A possibilidade de nós termos uma mudança significativa de como ter asfalto, como ter novo combustível, como a gente transformar a energia atômica para algo como propulsor de foguete, ou algo muito produtivo, ao invés de ficar soltando bombinha para lá e para cá. Então, veja quanta mudança, porque o Plutão está passando por Aquário
agora, depois de 248 anos, que ele esteve lá na época que teve o Iluminismo, teve a Revolução Francesa, teve o homem subindo no balão, toda uma grande mudança, toda uma grande energia que até hoje a gente está em ainda resquício, o reflexo dessa energia. Então nós estamos preparando um terreno fantástico para que a gente tenha um planeta limpo, um planeta saudável, um planeta numa outra energia, né, em que é a versão 2.0 lá da Revolução. Então, vai haver mudanças geopolíticas no mundo? Certamente. Sim. Até 44 a gente vai ver um outro mundo acontecendo. Aquário tem a ver com a democracia. Democracia, né, liberdade, transparência. A Revolução Francesa mostrou isso, né? A energia vindo pelo poder do povo. Isso está acontecendo. E Plutão vai vir para quebrar esse ano e o ano que vem estruturas velhas que não servem mais. Grandes magnatas que, por interesses pessoais escusos, podem falir uma empresa e criar um rombo de 20 bilhões, por exemplo. Então, a gente vai ver acontecimentos que vocês vão poder achar assim, nossa, que terror, que perigo, que medo, que ruim. Só que está limpando, está trazendo à tona, porque Plutão faz esse papel, não tem jeito de esconder isso. Ele traz à tona. Outro exemplo muito chato de falar, mas tem que falar, é que quando você está com a sua banheira entupido, tem que usar lá o desentupidor e vai vir à tona. Aí limpa a área, tá tudo certo. Né? Desculpa eu ter que usar essa expressão, mas é importante trazer isso. É a verdade. É a verdade do Plutão. O Plutão coloca na nossa cara a morte da renovação. Então, Shiva, né? Eu aprendi nesses últimos tempos, eu estou sempre aprendendo com a Pax e nunca paro de aprender. O Shiva, o deus da destruição, que na verdade é aquele que traz a bênção dessa grande transformação. Então, Shiva acontecendo, Shiva vindo para cá. Ele vai mexer com mudanças geopolíticas, poderes, política. Ele vai... A ONU surgiu em função de um aspecto de Plutão, a ONU, quando ela apareceu. A Petrobras apareceu com a energia de Plutão. A gente tem vários aspectos fortes que mostram Plutão. Então, a gente pode ter uma ONU 2.0. Eu não acredito particularmente que a ONU vai ser o que ela é. Ela vai ter uma grande mudança nesse contexto. Vai ter uma grande transformação, porque a própria sociedade vai pressionar a isso. Uma outra proposta. Então, aquela máscara que estão caindo por aí, né? Estão caindo por aí. E ainda vão continuar caindo. Líderes que recentemente assumiram podem estar saindo também, porque vai vir aquilo que é ser o verdadeiro. Então, tudo isso vai estar acontecendo. Né? Nada tá garantido, nada está acontecendo, bonito, que agora aconteceu isso aqui, vão ficar 4 anos assim. Não, vai mudar, gente, vai mudar assim absurdamente. Se preparem, porque mudanças é o que não vai faltar. Agora, o mais importante de tudo isso é a certeza da vitória, como o Sr. Jerônimo sempre coloca. A vitória já está garantida. Ela só está um pouco distante da gente ou perto na medida em que a gente tem o nosso propósito individual sendo feito. Então, o que vai acontecer é que os astros inclinam, influenciam, nos colocam sinalizações, mas nós temos que fazer o nosso papel. E essa é a parte mais importante e risco, né? E que hoje, para mim, foi fantástico a oração de hoje, e a busca da responsabilidade individual. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Tudo que acontece com a gente, se a gente tem um piripaca aí e sai correndo no meio de uma live, é porque alguma coisa teve. Tudo a gente tem que aprender e tirar proveito desse processo. E refletir sobre tudo isso. Então, eu queria colocar para as pessoas uma coisa muito importante. Não se assustem, né, com os aspectos que estão por vir. Ele é importante, são fortes, são bem fundamentados, mas eles são bem diferentes dos últimos anos que nós tivemos de pandemia e dos acontecimentos. Muito longe disso, muito longe disso. Eles vão acontecer de uma forma a impactar de uma forma muito positiva. Se a gente for olhar, até mesmo esses 2 anos, apesar de tudo, com infelicidades, familiarmente eu também tive problemas bem sérios, pessoais, pessoas que se foram, mas ela traz uma mudança, né, e um ressignificado da vida em várias camadas.
Plutão faz tudo isso, gente. Na nossa vida pessoal, o Plutão tem a ver com o poder. O poder. Que poder é esse? Poder do eu sou. Poder da sua centelha divina, de colocar em ação. Então, aquela colocação que a gente tem em Saint-Germain, e desde lá dos anos 80, né, de que a gente está aqui para ser feliz, prosperar e crescer e expandir, o Plutão é o grande chave desse negócio. Então, olha o Shiva no efeito ao contrário. Né? Ele está fazendo, ele dá a chave para você ser o que você quiser. É o Plutão acontecendo. Então, ele primeiro tira, primeiro ele destrói, porque a paz vem através do caos. Então, o caos tem que acontecer? Tem que acontecer. Infelizmente, o caos tem que acontecer para a paz surgir. Ela vem. Né? É através do caos, segundo os grandes, não sei, dizem que o Big Bang, ou toda a teoria dizem que começou, inclusive os cabalistas, primeiro foi noite e depois foi dia, de que a noite estaria no processo do caos, depois veio o dia, né? Depois veio a luz. Então, tudo vem de um propósito, porque assim, se as coisas estão bagunçadas, aquela história, né, Carmen? A gente começa uma viagem, a viagem está dando tudo errado. Eu, particularmente, sempre tenho uma visão assim, que bom, porque vai terminar maravilhosamente bem. Quando começa tudo estranho, tá limpando a área, depois da viagem não tem chuva, não tem nada, acontece tudo de bom. Né? Eu adoro quando começa tudo assim, meio o cara não sei o quê, o cara pegou o carrinho, a bagagem não foi na hora certa, sei lá, aquelas coisas meio estranhas, tá limpando. E para mim sempre foi assim, para mim sempre aconteceu esse tipo de coisa. Então, a gente tem que não se preocupar tanto com os acontecimentos no momento, está limpando, né? Tá tirando da frente, as coisas vêm depois. Né? Depois da tempestade vem uma bonança, né? Assim que o pessoal fala. Aliás, essa semana para mim foi exatamente isso, cara. O feedback aqui foi exatamente isso. A bonança depois. Mas com as nossas ações, exatamente com as nossas ações físicas, nas nossas atitudes, tomando ações corretivas. Porque muitas vezes a gente sai do barco meio que à deriva, a gente não percebe, pessoal. É muito importante a gente saber que a gente não está constantemente na trajetória correta. A gente às vezes desvia, por qualquer motivo. O barco pega uma deriva lá meio sem querer e você não presta atenção. O universo vem lá e te dá um peteleco na tua orelha, pum, volta para cá, e aí você corrige. E esses aspectos, esses ciclos astrológicos trazem, e eles estão sempre marcando. Né? Estão sempre marcando os acontecimentos. O porquê que está acontecendo isso agora e não aconteceu um mês atrás ou vai acontecer no mês que vem? Momento. Então, isso é muito importante de prestar atenção nos ciclos planetários. Então, Plutão, ele traz processos que as velhas estruturas morrem. Velhas estruturas morrem. Aquilo que não está mais adequado para o crescimento da humanidade não vai servir mais. Ponto. Né? Então, será que o petróleo ainda faz sentido na nossa vida, por exemplo? Então, tudo que é estrutura antiga, e aí, gente, eu não estou falando de estrutura antiga de 10 anos, 20 anos, nós estamos falando de 200 anos, nós estamos falando de grandes tempos. Né? Nós vamos ter grandes modificações. E essas modificações não são pequenas, são realmente impactantes. Pode ser que a gente tenha uma ilha, um continente flutuando no meio do mar que nem uma ilha? Pode acontecer. Pode acontecer. Tudo pode acontecer. As mudanças elas vão ser bastante sentidas. Porque nós temos Urano em Touro, nós temos esse Plutão movendo. Então, pode ser que a partir daí as pessoas se unam e falam assim, esse é o caos, entre aspas. Nossa, surgiu uma situação que mostrou que não adianta eu falar que você é verde, eu sou cor de abóbora, vamos ficar brigando aqui. Não, agora a gente descobriu que nós somos do mesmo barco. Aconteceu uma coisa muito maior que faz a consciência se elevar e dizer o seguinte, eu não sou X ou Y, todos nós aqui somos a mesma coisa. Né? Então essas guerras, essas consciências, e vai fazer as pessoas despertarem de uma forma energética, de uma forma de crosta terrestre, de estrutura, de processos geopolíticos, de poderes, e isso só eu diria para vocês que é o começo do fim. Nós estamos no começo do fim. Né? Do fim da estagnação, do fim dos processos que não servem mais, e tudo isso, então, serve como um grande alento para que esse ano seja um ano
realmente o começo do fim. E saber que a gente tem um papel muito importante. Saturno em Peixes, até 2025, fazendo um papel enorme nesse papel de ter a sua ovelha. Você, como pastor, escolha as suas ovelhas, tome cuidado delas, seja cada um donos das suas ovelhas com bastante responsabilidade. Ressignificação, né? Como o Gandhi colocou, que a gente tem uma força enorme capaz de fazer a paz, né? Muito maior do que a gente imagina. A energia do Júpiter em Áries, ainda estamos com ela vibrante, intensa, podendo usar ela com muita força. E aproveitar as luas novas, que são muito importantes. Essa lua que vai acontecer no dia 21 vai trazer o marco de um início, a primeira lua nova do ano, e essa primeira lua nova do ano, ela traz um significado em Aquário, que é o que o pessoal no Oriente comemora como sendo o calendário, porque os chineses também usam calendário lunar. Então, exatamente. E, inclusive, a Pax vai ter algumas ações muito especiais aí, né, Carmen? Amanhã tem oração o dia inteiro, das 10 da manhã às 5 da tarde, abrindo o ano e preparando o ano novo. E no domingo, dia 22, às 9h30 da manhã, tem o ritual da prosperidade com o banho de ouro. Albano, você tem 4 minutos, 3 minutos e meio. Perfeito. Domingo, dia 22, às 5 horas, estou aqui com a Luciana Saad, que acabou de chegar do Havaí, vai estar falando para a gente sobre a Madame Pele. Então, fala aí, tua mensagem final agora, 3 minutos. Minha mensagem final é para que vocês prestem bastante atenção nesse final de semana, sábado e domingo. Essa lua nova em Aquário é o momento de conseguir fazer a tela mental, projetar todo o seu futuro, tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, de atrair, magnetizar, para cocriar, que é essa energia aquariana dessa lua nova, no sábado. E no domingo ainda, com essa possibilidade de fazer um evento ao vivo na Pax, manifestando, né, materializando com todo esse trabalho, fica melhor ainda. Então, esse ritual é sempre muito mais forte, né, pessoal, quando a gente faz algo de uma forma física. Então, aproveita esse período. É uma lua muito importante, muito forte, porque ela leva essa energia aquariana desse poder de olhar para o futuro, de a gente atrair, como a Carmen sempre coloca, a criação, ela vem do nada. É nós que projetamos e criamos. Né? Então, vamos aproveitar e pedir tudo para o universo. Como a Carmen sempre fala, não, podemos ser bastante generosos, não precisamos economizar nada, vamos pedir. Pede muito, pede tudo. Agradecer, Carmen, por estar aqui com você toda sexta-feira, que a gente está falando de astrologia, e mandar aí para todo mundo muito obrigado por estar na nossa live, Jamo, também. Amém. Feliz ano novo para você, para a Luciana, para o Eric, para o Bali, o seu gato. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo, Albano. Excelente final de semana. Gratidão. Beijo, tchau.